Boa tarde, vamos tomar um cafezinho da tarde agora. E hoje quem está aqui comigo é o Jorge Rubadel. Você já deve ter ouvido no Instagram, fazendo palestras por aí. Começou como um ilusionista. Eu conheci há uns 2, 3 anos atrás, né, Rubadel? Isso mesmo. No Congresso da Federal Minas, que você estava participando. E ele estava fazendo mágicas comigo, com a minha filha. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como que foi, por favor. Bom, vamos lá então. Eu comecei a fazer mágicas em 2000. Eu estava morando uma temporada nos Estados Unidos. Quando eu voltei para o Brasil, tive uma ideia maluca de me tornar mágico profissional para fazer shows de mágicas em festas de crianças. Foi uma loucura. E, paralelamente, eu estava me formando em administração, estudando e trabalhando numa empresa multinacional. Fiquei 4 anos na empresa, saí da empresa para dar sequência na minha carreira como ilusionista, como mágico profissional. Então eu fiquei vários anos trabalhando literalmente como artista no Brasil. Então isso acabou me dando um certo know-how, né? uma facilidade de me comunicar, de me conectar com o público. E há 6 anos atrás eu comecei a trabalhar no ramo de palestras. Eu fui me tornar um palestrante de vendas, palestrante motivacional, e hoje falando sobre comunicação e marketing pessoal. Por que o ilusionismo te encantou tanto? O que te fez ir para o ilusionismo? Por que você quis começar com isso nas festas infantis e por que hoje você ainda usa um pouco disso nas suas palestras quando você fala tanto da oratória quanto marketing pessoal? E o que é gostoso, às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas os dois fazem a mesma coisa? Fazemos. E um aprende com o outro. Eu acho que a gente só tem a ganhar quando a gente... Isso é uma coisa que faz a gente ter mais segurança. Quando a gente entende que pode aprender com o outro. Independente se faz a mesma coisa que você, sempre é diferente. O ponto de vista dele é diferente do meu. Ele trabalha com PNL, eu também trabalho com PNL. A minha maneira é diferente da dele. Ele tem uma experiência do ilusionismo, eu tenho a experiência do telejornalismo. Então, a gente conversando, a gente só vai aprender. E isso traz muito mais segurança pra gente. Fica a primeira dica dessa live. E eu complemento essa dica, que eu falo que quanto mais áreas correlacionadas a gente puder aprender a desenvolver, facilita muito, dá muito mais ferramentas. Eu, como mágico, na época, eu não estudei só mágicas, eu fui fazer aula de teatro, fui fazer curso de apresentador, de palhaço, para me dar ferramentas. Claro, é muito legal, é né? muito show, assim, eu sou apaixonado também, né, pela arte do palhaço. E depois, como palestrante, a mágica, ela me complementou muito, ela me deu uma segurança muito grande, porque quando eu comecei a fazer mágicas, eu não tinha segurança. Para me apresentar em público, você perguntou como eu comecei. Foi uma ideia maluca, não era algo que eu sonhava de criança, eu vou ser mágico quando eu crescer. Não, eu tive um insight, vi uma possibilidade de complemento de renda, de negócio, falei, esse tem uma lacuna no mercado, eu vejo que tem poucos profissionais, eu vou fazer isso. Aí eu busquei um curso, né, fui fazer um curso de mágicas, pouco tempo depois já estava fazendo shows, só que mesmo assim não era fácil, né? Você se apresentar para a plateia, daí as plateias elas começaram a crescer. Aí na medida que elas foram crescendo, o frio na barriga também aumentava, né? Então assim, meu Deus, e agora? Né? Porque me apresentava para uma festinha ali que tinha 20, 30 pessoas, daí a pouco já estava num teatro para 100, 200 pessoas, aí começava daquele frio, meu Deus, não estava preparado para isso. Porque a mágica, a gente ainda tem um fator que é muito preocupante, porque a mágica ela pode dar errado a qualquer momento. Né? O mágico ele tem que estar muito bem treinado, muito bem ensaiado. Então, assim, quando a gente treina, a gente exaustivamente ali, te dá uma segurança. E eu fico tão impressionada, porque hoje com o celular, eu fico imaginando como que o mágico tem que tomar cuidado, porque se alguém te filmar, qualquer coisa pode virar pegadinha, pode virar pegadinha, vídeo cacetado. Vídeo cacetado, meu Deus. exatamente. Na minha época eu não me preocupava com isso, porque dificilmente, sei lá, há 20 anos atrás ninguém tinha câmera. Mas hoje em dia eu me preocuparia. Você estava comentando que você foi tendo segurança à medida que você foi treinando. O treino ele é fundamental, né, Rubadel? O treino a prática as pessoas falam assim, eu costumo até falar muito isso. Uma das razões da pessoa ter insegurança de falar em público, falar para o público,
Eu acho que é Eu justamente... gosto disso também, de falar para o público, porque você cria a conexão. Exatamente, não é só falar em público. Falar em público, eu estou falando mesmo que as pessoas não estão criando conexão comigo, eu estou falando em público. Exatamente. Mas falar para o público, isso é legal, eu adoro isso. Então, o que acontece? Quando você fala para o público, né, uma das inseguranças que eu acredito de coração é justamente a pessoa não ter ferramentas e não ter prática. E isso dá uma insegurança muito grande. Quando a pessoa, por exemplo, quando a pessoa entra num curso de oratória, ou num workshop ali de palestras, de alguma coisa assim, a pessoa ela fala, poxa, mas eu tenho receio de falar em público. Mas aí eu pergunto, se você tivesse todas as ferramentas, se você conhecesse todas as ferramentas possíveis, se você começasse a praticar, você acha que essa insegurança iria diminuir? Esses são os fatores. Então isso naturalmente eu acho que já ajuda a pessoa a ficar um pouco mais tranquila. Pô, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como é que eu tenho que posicionar minhas mãos, eu sei que eu tenho que olhar para o público, eu sei que eu tenho que criar conexão visual. Beleza, aí você já começa a ter ferramentas, a pessoa já começa a ficar um pouco mais tranquila. E a prática é fundamental. Você disse uma coisa aqui que eu gosto muito de mencionar, que é a questão do olhar. É fundamental como que eu olho para o público. Então, se eu estou numa câmera, eu vou olhar para onde está filmando. Exatamente. Nesse momento aqui, eu estou conversando com você. Então, eu vou olhar para você porque é um diálogo. Sim, sim. No momento em que eu quero me reportar a alguém, a falar com quem está nos assistindo, eu olho para lá. Agora, e num palco? Para quem que a gente olha? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, eu olho por cima. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso, por favor. Porque as pessoas precisam se sentir conectadas com vocês. Por isso que é o falar para um público, né, Rubadel? Exatamente. Eu queria saber o que você faz, mas eu uso o seguinte. Triângulos. Então eu pego um triângulo à minha esquerda, um triângulo à minha direita e um triângulo no fundo. Eu olho naqueles triângulos, depois eu mudo esses triângulos de lugar, mas eu sempre marco 3 pessoas em cada ponto e isso vai me deixando segura em cima do palco. Como que você faz? Basicamente a mesma coisa, com uma diferencinha mínima. Primeira coisa, a gente está lidando com a situação que seja uma plateia grande. Sim. Legal. Se é uma plateia grande, assim, de 100 pessoas, eu gosto de seccionar em 4 blocos. Ótimo. A, B, C e D. Aí o que eu faço? Primeiro, eu faço aquilo que eu chamo de varredura. Eu dou aquela varredura legal, eu olho, eu procuro olhar no máximo assim, de olhinhos possíveis para criar uma conexão visual. Uma outra coisa bacana, por exemplo, vamos imaginar que você vai fazer a apresentação para uma empresa, uma palestra, tenta localizar uma pessoa-chave, por exemplo, o líder daquele grupo. Eu crio uma conexão visual com aquela pessoa porque ela naturalmente ela já tem uma presença de liderança muito grande e quando você cria uma conexão legal com aquela pessoa, as outras pessoas elas também se sentem meio que abraçadas também. Então dá para criar um rapport geral ali. Então eu olho, procuro olhar no máximo de olhinhos possíveis. Deixa aí um asterisco para a gente falar de rapport. Legal. Lembra, alguém que está assistindo, por favor, nos lembre de falar de rapport se nós esquecermos. Eu acho que isso é fundamental. Eu não sou bom de memória, então... Eu vou até escrever aqui, que aí eu lembro. Então o que eu faço? Aí os blocos, aí eu sempre busco olhar, sabe assim, eu vou lá no B, aí depois eu vou no C, vou no D, vou no A, então para toda a plateia se sentir ali acolhida, se sentir abraçada. Porque, por exemplo, já aconteceu comigo, de às vezes alguém, quando eu não tinha tanta experiência nisso, alguém via e falou, poxa, você ficou olhando tanto, você ficou tanto naquele cantinho da plateia e não deu atenção pra gente aqui do fundo. Aí eu falei, nossa, e é ruim a gente ter que aprender com uma má experiência. Então, mas ainda bem que a gente aprende com uma má experiência. Não, sempre aprende, né? Eu tenho essa consciência de que com as más experiências é onde a gente mais aprende. Mas é legal, então eu sempre busco fazer isso. Olha todo mundo, tento, sabe, criar ali essa conexão visual, porque não tem preço quando a plateia sente isso. Um outro detalhe, aliás, 2 coisas que eu quero aproveitar da fala do Rubadel. Uma, a gente aprende com o erro. Talvez com a oratória antiga tivesse, até fiz um IGTV essa semana falando a questão da retórica, oratória e a homilética. Parece que quando você pensa em oratória é uma coisa perfeita,
postura perfeita, a voz impostada, né? Todo gesto milimetricamente. Não existe isso mais. O que as pessoas querem é conversa. As pessoas querem ter um tipo de intimidade com você num tom de conversa. Mas tem que ter uma velocidade de fala adequada, tem que ter uma abertura de boca adequada para que as palavras sejam articuladas. Nós que somos mineiros temos que tomar muito cuidado. A gente come o final de palavra. Mineirinho, pequenininho, bonitinho, a caixa vira caixa, o mineiro vira mineiro. Tudo bem, cabe em alguns momentos, Sim. né? Você vai lá, popopó, popô, não dá. O popopó, popô, só se for mineiro para entender, porque caso contrário não entende. Cada vez que eu ouço as minhas gravações, eu percebo que o meu R é um horror. Mas é o R do sotaque, eu falo R, só que existem uns 10 tipos de R na fonética. E o R nosso, ele quase some, porque não é aquele R de porta, não é o de porta, mar. Não é o mar, não é o mar, é o mar. Ele quase some ali no fim, né? Então, converse. É isso que as pessoas querem. Se errou, bola pra frente. A gente aprende com erro. Gaguejou, bola pra frente. Deu branco. Gente, o que é mesmo que está acontecendo? Aproveite isso, tá bom? E a outra coisa, quanto tempo antes de se apresentar você chega? Bom, eu falo o seguinte, não seja pontual. Por que não seja pontual? Eu gosto de chegar muito antes. Por quê? Quando eu vou fazer uma palestra... Muito antes, meia hora, uma não, hora? No meu caso, por exemplo, eu levo uma certa infraestrutura que eu preciso montar. Eu preciso verificar se meu computador vai ser legal no data show. Eu levo um microfone auricular sem fio, porque eu gosto de ter os braços livres para eu poder... Eu também. Porque eu também faço mágicas durante a palestra. E eu preciso preparar as mágicas. Então, para eu me sentir familiarizado com o local, ver, sabe, onde eu vou me posicionar, se o projetor vai estar na frente, onde que eu vou conseguir ajustar ali a projeção para eu não ficar passando na frente da tela. Então, eu me programo no mínimo uma hora antes. 30 minutos... Pra mim já é em cima da hora. Então se você chegar um tempo antes, o frio na barriga melhora porque você conversa com quem tá chegando, você vai diminuindo a sua expectativa, você vai percebendo, por exemplo, se você tem um Mac, você tem que ter um monte de adaptador. Se o adaptador tá correto, não tá, se é HDMI, se é VGA... Microfone, se o microfone tá posso dar uma dica? Claro. Quem faz isso, por favor, procure entender um pouquinho desses bichinhos assim, de tecnologia, porque é muito comum, né, chegar num lugar para fazer uma palestra, a pessoa só leva o pendrive. Aí chega lá e fala, tá aqui minha apresentação, mas aí não sabe que computador que vai ter. Então, você levar o teu equipamento ou saber entender um pouquinho das conexões ajuda muito, salva bastante. E brifa, né? Lógico. Se alguém te chamou para fazer uma apresentação, ou se você tem que fazer uma apresentação de trabalho, procure saber o que vai ter antes. Tem projetor? Vai ter o computador? Eu tenho que levar o meu? Tem microfone? Não tem? Outra dica, se tiver microfone, use. Mesmo que sejam pouquíssimas pessoas, o microfone poupa a sua voz. Você vai ter que fazer muito menos esforço para falar e fica muito mais agradável para quem está te ouvindo. Você não precisa ficar gritando e você também não precisa ficar fazendo força. O microfone, ele vai te poupar. Então, use microfone. Microfone não morde. A única coisa que ele faz vai ser aumentar o seu som, aumentar o som da sua voz. E ele lá tem um botãozinho que chama volume. Então, você fala no seu tom de voz. E quem estiver mexendo na parte técnica vai aumentar ou diminuir esse volume. Regula, aumenta o grave, agudo, deixa Exatamente. do jeitinho. Eu sou apaixonado por microfone. Outra coisa que você disse com relação ao pendrive. A gente tem que usar o pendrive, mas eu gosto sempre de ter mais alguma coisa. Se der para colocar, por exemplo, na nuvem. Ah, sim. A minha apresentação na nuvem. Então eu tenho a minha apresentação na nuvem, eu tenho a minha apresentação num pendrive, 1 ou 2 pendrives, porque quem nunca perdeu um pendrive? Quem nunca pegou um pendrive que deu pau e não conseguiu abrir? Exatamente. Eu tenho as 3 opções. Eu levo o meu notebook. Eu gosto de levar o meu.
eu tenho o pendrive e eu tenho na nuvem. Porque se deu problema no notebook, eu tenho o pendrive. Se deu problema no pendrive, eu consigo baixar. Então, assim, eu não sei, eu sou mega, não sei, mineiro. Não, agora eu não sou pessimista, mas tem que estar resguardado. Agora eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Eu estava palestrando numa empresa, não vou citar o nome, mas que é uma empresa de comunicação e tem internet. Fiz num tipo de programa que não é o PowerPoint, que você usa a internet. Você precisa da internet para mostrar a sua apresentação, que ela é em Zoom, então eu preparei e ficou maravilhosa. Não tinha internet. Na empresa de internet. Caramba! Mas sabe quando você fica assim, e agora? Só que o que eu fiz? Esse programa, que é o Prezi, você tem a oportunidade de baixar em PDF. Então eu tinha em PDF e tinha o offline. Foi a apresentação que eu fiz. Mas assim, gera um mal-estar e você tem que lidar com aquilo naquele momento. E quando você vai imaginar que numa empresa, naquele dia de tecnologia, não vai ter internet, mas cara. Ó, Juliana Moraes mandou um recado pra você. Jorge Rubadel, parceiro. Fizemos Empretec juntos. Ju! Super profissional. Um grande abraço pra vocês dois. Beijão, Ju. Obrigado pela audiência. Empretec, eu fiz há 13 anos atrás o Empretec. Amo. É uma experiência linda. Foi um marco na minha vida, sabia? Ali eu fechei meu consultório. No Empretec, eu me formei em fonoaudiologia em 94. Fiz a minha primeira especialização em distúrbios da comunicação humana, depois eu fui fazer a minha especialização em voz. Primeira pós-graduação em distúrbios da comunicação humana e depois especialização em voz. E comecei a ir para esse lado da oratória, do media training, porque logo depois eu fui trabalhar com repórteres e apresentadores. Mas você identificou uma lacuna de mercado e foi... Só para você que está assistindo a gente, para quem não sabe o que é o Empretec, posso... por favor. Gente, quem não sabe... Beijo para os facilitadores do Empretec. Eles são pessoas incríveis. Para quem não sabe, o Empretec ele é uma ferramenta, ele é o maior seminário de empreendedorismo no mundo. Ele foi criado por um psicólogo americano chamado Dave McClellan e ele desenvolveu essa ferramenta para a ONU. E no Brasil, quem tem a chancela de fazer esse curso, né, é o Sebrae. E é o mesmo curso que é feito pelo Sebrae aqui no Brasil, é feito em qualquer lugar, no Japão, na Angola, na África do Sul, nos Estados Unidos. Recomendo demais, você que é empreendedor, não deixe de fazer, é uma imersão incrível. Você trabalha as 30 características do comportamento empreendedor de forma prática. Você vive isso, né? Você vive. E eles pensaram, nessa pesquisa que foi feita, por que alguns empreendedores tinham sucesso e outros não? E dos que tinham sucesso, essas 30 características elas se repetiam. Vale a pena. Top, e aí eu fechei meu consultório em 2003, depois que eu fiz o Empretec, e intensifiquei meu trabalho na TV e intensifiquei esse trabalho de palestras e de mentoria. Então, desde 2003, a coisa foi andando. Uma jornada, né? Mas é muito gostoso. O Bernardo, que está aqui hoje com 19 anos, ele tinha 3 na época. Ele ia fazer 4 anos. Era moleque. Vale muito a pena. Super legal. Agora, voltando aqui, que a gente falou de olhar para a plateia, a gente falou de microfone. É legal que a gente está dando um monte de dica, né? Uhum. Olhar para a plateia, microfone, a segurança do material que a gente está levando. E a gente começou a falar de rapport. Ah, legal. Vamos lá. Como que você usa o rapport? Bom, primeiro, o que é rapport, né? Vamos. Para quem não sabe, rapport, na verdade, não tem uma tradução livre, assim. Talvez conexão... É igual saudade, né? Saudade não tem outras línguas, né? Rapport é uma palavra de origem francesa, mas eu acho que o que se mais se assemelha justamente a criar conexão. Só um parênteses, uma vez eu ouvi que o ginecologista francês, não sei se é verdade, me disseram que quando a mulher vai ao ginecologista na França, ele pergunta como está o rapport com o marido. Como está a sintonia com o marido. Sintonia! Então o rapport é a sintonia. A sintonia também. Então, acho que realmente é muito próximo. Então, assim, como você cria sintonia? É lógico, né? Normalmente, quando a gente vai estudar um pouquinho a fundo a programação neurolinguística, a PNL, a gente aprende o rapport 1 a 1, o rapport individual. Sim. Né? Então são várias técnicas
o rapport coletivo, né, que é você criar essa sintonia com a plateia, é lógico, criar rapport com uma plateia muito grande é mais difícil que criar com uma pessoa. Você estabelecer um rapport coletivo é mais complexo. Eu falo que uma das primeiras armas assim, que é quase que infalível é a simpatia. O sorriso, ele é uma, você chegou ali numa, sabe? Ah, ok, mas a pessoa vai falar assim, mas eu sou rabugento por natureza, eu sou sabe, durão, assim, eu sou uma pessoa muito séria, eu não consigo... Ah, para, todo mundo consegue ter um pouquinho de simpatia, não é possível, vai. Chega lá um sorriso, por mais carrancudo que a pessoa seja... A gente sorri com os olhos também, Sim. A gente pode ser agradável. Dá pra transmitir isso, sabe? Então, eu falo assim, chegou, gente, eu tenho algumas técnicas para estabelecer um rapport logo de início, várias delas. Uma que eu gosto muito, eu gosto de usar muito o icebreaker, o quebra-gelos, porque eu acho que para mim é quase que infalível para estabelecer um rapport assim, de forma quase que imediata. Então, por exemplo, eu chego numa palestra, a primeira coisa que eu faço é justamente mandar um quebra-gelos. Eu tenho uma clássica que eu uso, que eu brinco e naturalmente você já baixa a atenção. Sua e do público, né? E do público, lógico, pra mim também. Porque, gente, ó, deixa eu contar um segredinho pra eles. Eu também sinto frio na barriga. Graças a Deus. Eu falo que o dia que eu não sentisse friozinho na barriga, acabou a graça. Exatamente. Tem que ter o friozinho na barriga. Então, eu acho isso lindo. As pessoas falam, você tá tranquilo, você faz isso todo dia. Não, tem que fazer todo dia, mas tem que ter o mesmo carinho, a mesma emoção e o friozinho na barriga. Então, o que eu faço? Normalmente, eu tenho uma ficha de apresentação que a minha assessora manda para o cliente, ele imprime na hora, eu também levo impresso isso, que eu peço para o mestre de cerimônias ou para quem está apresentando o evento para ler. Isso me ajuda de várias formas. A primeira delas que ajuda a estabelecer uma autoridade melhor, porque aí a pessoa está lá lendo lá, eu vou tentar ler de cabeça assim, ele foi por 2 vezes presidente da Academia Mineira de Ilusionismo, ele foi diretor financeiro do Grupo Ensino Brasil, já se apresentou em programas de TV, como Ratinho, Silvio Santos, Encontro com a Fátima Bernardes. Isso é verdade, viu, gente? Tá vendo? Aí, foi lá e veio aqui também. E assim, aí já realizou mais de 4.000 apresentações em praticamente todos os estados brasileiros. Argentina, Estados Unidos e Chile. Aí a pessoa que tá ouvindo, ela fala assim, nossa, já começa a criar uma expectativa. Aí eu falo, poxa, tem que corresponder àquilo, legal. Mas por que eu não gosto, imagine se eu ficasse apresentando um slide, falando, Sim. Gente, eu fui isso, eu fiz isso, fica aquele eu mesmo, né? Eu. As pessoas, nossa, mas que cara, sabe, arrogante. Eu não gosto disso, eu prefiro que as outras pessoas falem. Então, me ajuda muito, a pessoa lê minha ficha de apresentação, quando eu entro, já entra com uma autoridade estabelecida, quando eu entro, aí eu brinco e falo, gente, estou muito feliz. E realmente eu estou muito feliz, não é mentira, eu procuro, palco, né? Porque eu amo fazer isso. Então, todas as vezes, pode ter certeza, se um dia você assistir minha palestra, se eu falar assim, eu estou feliz por estar aqui, pode ter certeza que eu vou estar feliz, porque eu amo de coração fazer isso. Aí o que eu faço? Aí eu falo com as pessoas, falo, olha, eu estou muito feliz de estar aqui por 2 motivos. Primeiro, de trazer minha palestra para vocês, porque eu amo fazer isso. E segundo, porque semana passada eu fui eleito o melhor mágico do Brasil, porque eu sou mágico também, como você sabe. Aí o pessoal aplaude, né? Aí eu falo, obrigado. Minha mãe me elegeu. Acabou. Criei esse quebra-gelos, assim, eu uso, é uma das melhores, assim, piadas, assim, que eu tenho. E as pessoas, na hora, todo mundo ri, acha engraçado e pronto. Você abaixa a atenção do público, você abre uma lacuna ali do subconsciente dela, aí você já começa a estabelecer rapport. Aí você, sabe, e eu falar que eu tô feliz, eu dou um sorriso, você já começa a estabelecer rapport ali, criar o rapport com toda aquela plateia. E olhar, igual você falou, sair olhando todo mundo, gente, obrigado, aí eu vou pescando ali a plateia, ajuda muito. Outra coisa, dentro do que você falou, eu gosto de trabalhar também o rapport, é o seguinte, quando há muita gente, ou você tem o objetivo comum, ou você tem um inimigo comum. Isso faz você entrar em rapport. Se você sabe o objetivo daquela palestra, por que aquelas pessoas estão reunidas? Por exemplo, eu sei que você participa do Associaminas. Sim. A Associaminas, dentro da Federaminas, a Federaminas é como se fosse a federação mãe, como se fosse não, é a federação mãe de todas as associações comerciais do estado de Minas Gerais. Dentro da Federaminas, dos produtos que ela tem, existe o Associaminas, que é uma parceria com o Sebrae,
E palestrantes, são 120 palestras para mais de 90 cidades, se não me engano, Isso mesmo. que acontecem. E o Rubadel é um desses palestrantes. Se você está numa associação comercial, a primeira coisa que você sabe, você está num sistema associativista. Exatamente. Então você já pode pensar num tema, cuidado com brincadeiras. Politicamente correto, sim. Gente. Então vá fazer algo que seja ou da cidade. Nunca brinque com uma brincadeira que pode ter uma conotação dúbia. Tem que ser algo que vá realmente fazer você entrar em rapport com aquele público, porque senão você também pode quebrar teu rapport de forma muito... E aí, sim. Eu falo que estabelecer rapport é difícil, mas quebrar ele é muito fácil. E depois para retomar... E quer queira, quer não, hoje a gente está vivendo assim, a era do politicamente correto, tudo, sabe? Eu, por exemplo, as pessoas, muita gente usa humor como gancho para, sabe? eu tenho medo disso. Então, dá para fazer, eu me considero comediante, eu me considero humorista porque eu amo essa arte. Fazer humor não é fácil. Mas você tem a formação como Cláudio. Sim, mas o que acontece? Só que hoje em dia, que é muito fácil você... Vou dar um exemplo, mas é chato. A pessoa vai lá e vai fazer uma brincadeira com o careca, sabe? Gente, dá pra fazer humor, dá pra deixar as pessoas confortáveis, dá pra fazer as pessoas rirem sem piada, sabe, de duplo sentido, sem... E você não sabe se aquilo incomoda ele ou não. Não, e a gente tem que tomar muito cuidado. Sabe, inclusive, gente, um dos quesitos assim, para participar do programa, do projeto da Associamilhas é justamente isso. A gente não pode falar de política, a gente não pode falar de religião. Então, ou seja, a gente tem que fugir de várias coisas. Por exemplo, se eu falo de uma coisa, a gente, aí no final minha palestra foi maravilhosa, mas no final eu falo, gente, eu torço para tal time de futebol. E aquilo ali, sabe? Matou. Você vai criar uma divisão ali que até então não tinha. Por exemplo, aqui em casa todos nós somos presbiterianos. Se eu estiver dentro da minha igreja, se eu estiver falando para pastores, como já aconteceu, eu posso usar determinado linguajar. Fora disso, não. Então, porque senão eu posso fazer o melhor rapport do mundo que algumas coisas não vão deixar aquela sintonia ser ideal. Exatamente. Né? Brincar, você falou do careca. Você tá gordo, você tá grávida. Não, gente, para com isso. Esquece. Eu falo assim, humor a todo custo não vale a pena. Exatamente. Tipo assim, mas arrancar uma risada a todo custo, esquece isso. Né? É como você me fala, você tem que fazer vídeo todo dia. Se não tiver assunto, melhor não fazer. Não faça. Não, e de vez em quando dá umas crises assim, de criatividade, né? Meu Deus, o que eu vou gravar essa semana? Eu tenho que postar conteúdo. Melhor então, não fazer. Espera. Às vezes a ausência deixa até um gostinho melhor, né? Exatamente. Então, voltando aqui, rapport é você entrar em sintonia com a pessoa. Ele já deu a dica de como ele gosta de entrar em rapport, ele gosta de entrar no quebra-gelo. Você pode também pegar algo que seja um objetivo comum daquele grupo para o qual você está falando, para o qual você está se apresentando, ou um inimigo comum. Isso num palco. Mas tem como você entrar em rapport, por exemplo, por um vídeo? Tem. Sim. Como que você faz, por exemplo, para ter rapport quando você grava seus vídeos? O Rubadel também grava vídeo. Eu gravo. Bom, vamos lá. Eu já parto do princípio, da primeira coisa assim, que eu gosto muito. A simpatia, ela já gera um rapport quase que espontâneo. Então, por exemplo, quando eu tenho que gravar um vídeo que é um assunto um pouco mais sério, para mim é um pouco mais difícil, porque eu sei que já vai ser mais difícil estabelecer rapport. Você mencionou ali atrás a questão da linguagem, né? O negócio falou da oratória antiga. E eu acho que assim, por exemplo, hoje em dia, você tem que saber que tipo de público, para quem você está falando, com quem você está conversando. Como é que eu vou gerar rapport com a pessoa que está aí do outro lado? Por exemplo, se meu público é um público jovem, é a pessoa que está na faculdade, que ela está em busca de colocação no mercado, mas eu vou falar num linguajar muito formal, muito sério, eu não vou estabelecer rapport. Então, quando eu identifiquei o meu público, fiz um estudo de mercado, eu fui buscar saber quem que era meu público. Eu vi que meu público eram pessoas de 18 a 32 anos. Então, legal. Hoje em dia, a galera nessa faixa etária, eu posso chamar de galera. Então, eu posso me comunicar com eles de uma maneira mais informal, mais
do jeito que eu falo, no meu dia a dia. Então eu não preciso me transformar, não preciso nem me transformar num cara assim, todo polidão, porque eu não vou criar conexão com eles. Então dá para criar conexão falando na mesma linguagem. Lembre que a pessoa... Duas dicas. Procure falar sempre no positivo. Ao invés de dizer, por exemplo, não faça, não esquece tal coisa, melhor você dizer, lembre de tal coisa. O positivo funciona muito mais. Eu não vou entrar no mérito do porquê do não. Eu vou entrar no mérito do o positivo funciona mais, ok? Anotei aqui enquanto você estava falando que eu me lembrei de entrar em rapport com quem é visual, sinestésico e auditivo. Você é o quê? Eu sou visual, mais visual e um pouco auditivo. Eu sou auditiva. A minha sequência, na maioria das vezes, não quer dizer que eu sou sempre daquele jeito. Há momentos em que a gente varia, né? Sim. Mas o meu principal é o auditivo. Todo mundo é um pouquinho de tudo, né? Dos três, mas... Eu sou auditiva, visual e sinestésica. E quando você vai conversar com uma câmera, como que você... Conversar com a câmera mesmo, porque aqui agora nós sabemos que há pessoas nos assistindo, mas nós estamos falando com o celular. O Bernardo, meu filho, está atrás do celular, mas nós estamos conversando com o celular. E à medida que nós vamos conversando, tem pessoa que é visual, tem pessoa que é auditiva e tem pessoa que é sinestésica. Como que eu vou fazer para entrar em rapport com todas elas? O tipo de palavra que eu escolho. E aí, cuidado, isso eu estou falando na câmera, agora eu vou voltar para a plateia, tá? Se você começar a conversar com alguém e pegar demais e essa pessoa não for sinestésica, você matou o seu rapport. Não pega ninguém, não. Entra em rapport de uma outra maneira. Ou espera a pessoa dar o sinal que ela é sinestésica. Mas mesmo assim, se a gente não é complicado, né? Não, mas por isso que eu falo assim, na comunicação a gente tem que ser um pouquinho camaleão. Eu falo assim, pra gente poder conseguir estabelecer rapport, mas de uma maneira muito natural. Não adianta você forçar a barra, você não é sinestésico. Aí a pessoa começa a pegar em você. Aí você vai começar a pegar, mas você não leva jeito. Então não faça. Não faça. Há maneiras de você chegar em cada um deles. O visual é aquele que as palavras têm que transmitir mais o ver. É aquela pessoa que está escutando uma música, vê aquela música ali, ela está escutando, por exemplo, né? Ao invés de falar assim, ouve aquela música. O auditivo é a pessoa que as palavras estarão recheadas de sensações auditivas e o sinestésico daquilo que é quase palpável. Há maneiras também de você entrar em rapport com todas essas pessoas. Até com o sinestésico, né? Do jeito que você se comunica. Gente, olha, um abração pra você. Sabe? Então, isso você cria... Te faz entrar em rapport com ele. Com isso, com né? o sinestésico. Quando você estiver fazendo uma apresentação, por causa desses 3 tipos de pessoas, dificilmente use só as palavras, né? Eu posso dar uma dica claro. Em cima disso? Que eu gosto muito de compartilhar isso, que é vital para quem vai preparar uma apresentação. Seja uma apresentação de um projeto no teu trabalho, seja uma palestra, seja um trabalho na faculdade, uma apresentação de um TCC, não importa. É muito natural a gente, por exemplo, se eu sou uma pessoa auditiva, eu converso com amigos palestrantes, por exemplo, tem um amigo que é palestrante, ele não usa recurso visual nenhum, mas ele não sabe disso. Ele fala assim, não, eu não sinto falta não. Ele não. Ele não. Então é muito natural a gente preparar uma apresentação muito de acordo com o nosso canal de aprendizado. Então, por exemplo, se eu sou auditivo, eu vou falar o tempo todo, de preferência até parado, assim, igual um bonecão de Olinda, assim, sabe? A pessoa que é muito visual, ela já começa a explorar um recurso, né, um slide, um vídeo, e o sinestésico coloca uma dinâmica. Então, ou seja, tenta buscar um pouquinho desses 3 canais de aprendizado, sabe, para embutir na tua apresentação. Então, ou seja, lembra que ali você vai ter os 3. Então, sempre. Então, busca atender todo mundo. Então, faz isso. Vídeos no meio de uma apresentação, saber que tipo de vídeo, tamanho de vídeo, tomando cuidado se for uma piada, alguma coisa. Mas vídeo chama a atenção de todos, porque tem o auditivo, tem o visual e tem o sinestésico que chama a atenção. O slide, se você for usar uma apresentação onde você não usa nem slide mais, né? Mas entreguei a idade aqui, mas não, tudo bem. Mas eu falo slide ainda. Mas você
novo, Badella. Não sou tão novo assim. Você tem uma filha de 21. Gente, ela falou baixinho aqui para não comprometer, tá? Porque ela falou assim, você tem uma filha de 21 anos, não tem ver, eu falo. E linda, né? Eu vi esses dias, que filha maravilhosa, Obrigado. tá de parabéns, viu? Obrigado, os seus também. Obrigada. Família linda. A gente é coruja, né? Tudo bem. Quando você faz uma apresentação, a apresentação não é para você ficar ali olhando e lendo, não. Ela é um apoio para quem está te assistindo. E ela pode ser um norte para que você também Agora eu mudo de assunto. E outra coisa, preste atenção no tempo. Quanto tempo você tem de apresentação? Esteja dentro daquele tempo. É melhor você preparar um pouquinho a menos e às vezes deixar para que as pessoas perguntem. Fica um gostinho de quero mais, né? Fica agradável. É melhor o gostinho de quero mais do que... Não tô aguentando mais. Aconteceu comigo, ano passado eu fui fazer uma palestra e um evento grande, uma semana de empreendedorismo, e eles convidaram uma moça para falar sobre estratégias de marketing. Só que era o debut dela, era a primeira palestra que ela ia fazer na vida dela, então ela não conseguiu calcular o tempo. Era para ela falar meia hora. Ela falou 1h12 minutos. E assim, agora imagina que chato, o pessoal ficar lá no fundo, sabe? Leva a plaquinha. Sabe? Não tinha nem plaquinha de 10 minutos. Acaba, pelo amor de Deus. Porque atrasa todo o evento. Aí você compromete quem vai se apresentar depois. Então, assim, eu vou dar outro exemplo. Eu tive que fazer uma palestra para o Sebrae, que era uma banca examinadora. Aí eu precisava, essa palestra ela tinha que durar entre 15 e 20 minutos. Era uma palestra para 3 pessoas. Eu fiz essa palestra sozinho, só para mim em casa. Eu fiz essa palestra 25 vezes. Para ter certeza que ela ia ficar ali dos 15 aos 20 minutos. Porque se eu fizesse menos tempo ou mais tempo, eu era desclassificado. Então, treina em casa. Nossa, bota uma câmera, se filma, assiste. Tem gente que gosta de espelho, eu não gosto muito de espelho, eu prefiro filmar. Quando eu comecei a trabalhar, eu falava para ir para frente do espelho. Não, mas era assim antes. Era porque não tinha facilidade de câmera. Hoje tem. Porque o espelho, bom, não sei se você concorda, mas você está se vendo, aí você acaba criando ali uma âncora mental que você está se vendo, você fica seguro de se ver. Depois, quando você tira aquele espelho, você tira o seu reflexo, você perde esse norte, você perde essa âncora. Então, a câmera já é mais difícil, aí você tem que olhar ali pro buraquinho ali. Você tá falando, eu tô anotando um monte de coisa aqui para pegar o gancho e falar, tá? Legal, então, bora lá. Quando você falou a respeito da pessoa que falou 1h12, eu me lembrei de um evento que eu organizei, onde haveria uns 7 ou 8 falando, cada um tinha 10 minutos. Uma pessoa falou 40. E era uma situação muito constrangedora. Isso atrasou todo o evento e fez com que cada um falasse menos. Isso é uma falta de respeito. Então, como que você vai fazer? Quando você preparou os slides, já saiba quanto tempo você vai ter para falar, para saber quanto tempo mais ou menos você gasta em cada slide. Primeira dica. Segundo, você já ouviu falar de pitch? Alguns chamam de pitching, né? Elevator pitch. O pitch são essas apresentações rápidas que acontecem, de 3 a 5 minutos normalmente. É muito falado de pitch em startups, porque elas têm que convencer o investidor a colocar dinheiro naquele projeto da pessoa, e ela faz um pitch para apresentar. Só que hoje o pitch também está vindo para as empresas, para os empresários, para eles apresentarem seus negócios. Sim. Né? Aprenda, pitch vai ser mais para frente. Se você quiser também, no Café com a Mariela Parolini, que foi gravado na Rede Benção no ano passado, e aguarda que venha a segunda temporada por aí, tem com o Gil, da Tecmol, a primeira entrevista falando a respeito de pitch. Vale a pena, que aprende um pouquinho. Tá lá no meu canal do YouTube, assiste lá que ficou bem bacana. Então, pitch é muito interessante você aprender a fazer o pitch, aprender a cronometrar. Cuidado, quando você tem um tempo e quando você vai fazer uma apresentação, evite decorar. Há pessoas que fazem isso aqui. Não é isso. Você tem que saber o que você está falando, você tem que organizar o que você tem a dizer naquele tempo. E as formas do TED, do TEDx,
ajudaram demais nisso. Se você não sabe o que é um TED ou um TEDx, dá uma pesquisada no Google. Se inscreva lá. É fantástico, Nossa, né? demais. E foi tão interessante porque o TEDx ele é muito rígido, né? O TED é muito rígido até pro TEDx. E houve uma turma que conseguiu levar o TEDx oficialmente para Araxá no passado, o Bernardo participou. Além de ser a mestre de cerimônias, eu fui a coach de apresentação dos speakers. É meu sonho, foi uma galera. experiência fantástica. Eu quero muito apresentar ainda. É um dos meus sonhos. Fantástico. Foi sensacional. E o TED, você fala de 15 a 18 minutos a sua apresentação. Sabe o que você aprende com isso? A falar o essencial. Não precisa ficar enchendo linguiça, ok? E aí, outra coisa que você disse sobre o olhar, que eu quero pegar um gancho, eu já vou pegar gancho e dar algumas dicas que eu acho que sempre que a gente conversa, a gente tem que levar uma informação que a pessoa possa te dar uma dica prática, né? Lógico. Porque não adianta só a gente ficar, apesar de que hoje eu acho que nós já demos muitas dicas aqui, muita prática. Olhe para a câmera, isso facilita muito. Ele estava falando de olhar ao espelho, cansei de dar essa dica antes dos smartphones, aí já entrego, né? Mais de 40 anos que eu tenho 45. E aí, quando você vai treinar uma apresentação dentro do tempo que você tem, treine também a olhar para a câmera. Aqui, nesse caso, o visor, a tela da frente está para o Bernardo, que é meu filho que está aqui conosco. O Bernardo é quem está coordenando isso. E nós estamos olhando para aquela câmera que fica atrás do celular. Mas quando você vai fazer uma gravação aqui na frente, qual é a nossa tendência? Olhar para a tela, para ver se o cabelo tá bacana. É mesmo efeito do espelho. Mas só que tá errado, né? Tá errado. Você tem que olhar para a câmera do celular. Ali. Por quê? Ali você sempre dá a sensação para a pessoa que você está olhando para ela. Isso é fundamental. A gente não falou do olhar para a plateia? A mesma coisa quando vai fazer um vídeo. Ok? E eu quero aqui agradecer as pessoas que estão assistindo essa live. Algumas delas, porque algumas já entraram, já saíram. Então o Bernardo me passou aqui, o Lauro Henrique. Lauro, brigadão, cara. A parceria tá top. Obrigada mesmo. O Lauro é um amigo muito querido e que tem nos dado um apoio muito grande nessa... É uma pessoa de um coração gigante. É um amigo de 30 anos, né, Lauro? Meu e do Emílio, meu marido. Não conheço, mas fiquei com vontade. Ela já fez a propaganda aqui. Quero te conhecer, Lauro. E o Lauro, ele tem sido fundamental nessa guinada desse trabalho digital que a gente está fazendo, porque agora a maneira do meu trabalho tem modificado, trabalhando junto com o Bernardo e vindo muito pro digital. Crisca, é assim que tá o login, né, B? @Crisca. Luiz Quadros, abração pro João, pra sua esposa. Juliano, Cleise e Clélia, minha mãe e minha tia. Você tá vendo? Você não pode contar com a família, não pode contar com mais ninguém. Beijo pra família. Obrigada, mãe, obrigada, tia. Lúcia Roches, beijo no Miqueil, na Micaela, amigos queridos. Show. Michela de Araxá? Não? Dora Almeida, Leila Oliveira, Michele. Michele Souza. Michele Souza. Michele é minha namorada. Não acredito, linda, que você tá me assistindo. Obrigado. Tá Ó, beijão. Aí, minha mãe, minha tia e tá namorada. Vendo? Vou chamar a atenção da Anabelle, que tá lá dentro e não tá assistindo. Olha só, gente. Vou chamar. Rita e Renata Félix. Obrigada, viu? E o Bernardo já tá chamando a atenção da gente por causa do horário, porque nós já ultrapassamos o nosso horário e o Bernardo tá aqui avisando. Badel, foi uma delícia. Obrigada demais. Acho Vamos que marcar. papo Ainda vai. muitas Ainda sessões. vai. Mas a gente pode marcar outras lives. Será um prazer. Tá bom? Obrigado. Obrigadão Valeu. mesmo. Gente, o café tava delícia. O papo, então, show de bola. Quero muito que você comente, que você dedica sugestões. Com certeza, outras conversas com o Badel vão acontecer. Porque quando a gente tem o mesmo objetivo, eu acho que a gente só faz com que todo mundo cresça, né? Isso aí. Posso deixar um recadinho pra galera? Por favor. Então você que tá aí nos assistindo, se ainda não me segue lá no Instagram, por favor, me siga lá. Tô com a meta de atingir 200 mil seguidores. Então, por favor, você me coloca lá pra ir junto. Mas a meta é 200 mil, faltam 181 mil. Então me ajuda aí, viu, galera?
É sério. E, poxa, deixa um comentário, o que você achou da live, por favor, comenta, escreve. Se gostou, escreve. Se não gostou, não escreve nada não, tá? Não, pode deixar uma sugestão. Manda inbox, por favor. Pra não atrapalhar, acho que é mentira, gente. Eu falo que feedback é coisa maravilhosa, eu adoro receber. O que tem que melhorar, manda pra gente, porque com certeza, né, sempre buscando melhoria contínua ali. A gente só aprende. Muito obrigada. Siga o Rubadel. Como que tá lá? George Rubadel. George Rubadel. Isso aí. Ok? Vocês já estão aqui no Café com a Mariela Parolini. Divulguem essa live, divulguem esse trabalho que a gente está fazendo. Tem site? Tem site. Qual é? georgerubadel.com.br. O meu, marielaparolini.com. Lá tá o meu e-book. Lá tem suas palestras. Tem tudo lá. Obrigadão mais uma vez. Obrigado, Bernardo. Valeu. Deixa aqui, semana que vem outra live. Deus abençoe vocês.